Há uma verdade que dói mais do que qualquer fracasso, rejeição ou perda. Na maioria das vezes, não é a vida que te destrói. É a tua própria mente. Não é o mundo que te castiga. És tu alimentando pensamentos que te cortam devagar, dia após dia. Não são os outros que te limitam. É o teu diálogo interno transformado em carrasco. E embora ninguém queira admitir, o que mais te feriu não foram situações reais, mas sim as histórias que a tua mente inventou, ampliou ou distorceu até transformá-las num inferno. Esse é o golpe mais duro. O teu pior inimigo não está lá fora, está entre os teus olhos. E se não o dominas, ele consome-te. Mas estás aqui porque sabes disso, porque sentes que a tua mente corre demais, que imagina cenários que nunca acontecem, que te sabota mesmo quando tudo vai bem. Estás aqui porque procuras respostas, calma, direção, e deixa-me dizer-te isto antes de continuar. Este episódio não vai adoçar nada. Não te vou mentir, nem dar frases vazias. O que vais ouvir será cru, direto, quase cirúrgico. Porque só assim podes recuperar o teu poder. E sim, vais recuperá-lo. Mas antes, deixa-me fazer-te uma pergunta que abre todas as portas. O que aconteceria se descobrisses que 90% do teu sofrimento não vem da realidade, mas da tua mente a interpretá-la? Essa pergunta não é retórica. É uma armadilha que a tua mente não quer que resolvas. Porque se a responderes com honestidade, algo profundo quebra-se. A ilusão de que estás à mercê do mundo. E quando essa ilusão cai, surge o que os estoicos chamavam de hegemônico, o comando interior. A tua verdadeira capacidade de te governares. Por isso, este episódio não é apenas uma reflexão. É um treino. Vamos entrar nas cavernas mais escuras da tua mente não para temer, mas para acender luz onde antes só havia ruído. Deixa-me contar-te algo que talvez nunca te tenham dito. A mente não nasceu para te dar felicidade. Nasceu para te dar sobrevivência. É uma máquina antiga, programada para antecipar perigos, exagerar ameaças e repetir o que dói, só para te manter seguro. Mas essa programação, que funcionava há milhares de anos, hoje aprisiona-te. Faz-te projetar cenários que nunca acontecem, lembrar medos que já não existem, ficar preso em batalhas que só acontecem na tua cabeça. E quanto mais acreditas nela, mais poder lhe dás. Essa é a primeira grande armadilha mental. Mas existe outra, ainda mais perigosa. A mente fala com a voz que mais ouves. Se repetes que não consegues, acabas por acreditar. Se dizes a ti mesmo que és insuficiente, a tua alma acomoda-se na derrota. Se imaginas que tudo vai dar errado, o teu corpo entra em modo de alerta, mesmo quando estás em segurança. E é aí que a mente se torna um inimigo invisível. Não destrói com gritos, destrói com sussurros. Sussurros que parecem verdades, mas não são. Marco Aurélio escreveu uma frase que deves gravar na tua vida. A tua mente toma a forma daquilo em que pensa com frequência. Essa é a lei fundamental do poder interior. Não é magia. É neurofisiologia. É filosofia. É sobrevivência emocional. A tua mente é argila. A pergunta é: estás a moldar lá ou estás a deixar que ela te molde? Estás a escolher os teus pensamentos ou apenas a reagir a eles? Muitos procuram deixar a mente em branco, não pensar, desligar a ansiedade. Mas isso não existe. A mente pensa como os pulmões respiram. É a sua função. Não podes desligá-la, mas podes liderá-la. E essa é a verdadeira maestria estoica. Epicteto dizia sem rodeios: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Se a tua mente cria a perturbação, a tua mente pode dissolvê-la. E é exatamente isso que vais aprender hoje. Transformar o teu maior inimigo na tua maior ferramenta. Antes de continuar, deixa-me dar-te uma visão clara. Dentro de ti, existem duas mentes. A primeira é a mente automática impulsiva, dramática, exagerada. Aquela que reage sem pensar, que se altera com qualquer coisa, que inventa problemas inexistentes. A segunda é a mente racional profunda, serena, treinada. Aquela que observa em silêncio,
que pensa antes de responder, que vê claramente o que é e não o que teme. A tua batalha interna acontece sempre entre estas duas. E o que determina o teu destino não é qual fala mais alto, mas qual escolhes obedecer. A maioria segue a mente automática porque ela é barulhenta. Grita, pressiona, incomoda. Mas a mente profunda nunca grita. Fala devagar, com calma, com certeza. É a voz que aparece quando respiras fundo, quando observas sem reagir, quando escolhes esperar em vez de agir por impulso. Essa voz é a tua verdadeira força. Esse silêncio é a tua verdadeira orientação. Mas para ouvi-la, tens de disciplinar a outra. Agora quero que te recordes de algo que te tirou a paz esta semana. Uma conversa, uma rejeição, uma mensagem não respondida, um medo, uma imaginação catastrófica. Seja o que for, garanto-te o seguinte: o que te magoou não foi o facto, foi a interpretação mental do facto. A tua mente pegou em algo neutro e transformou-o numa ameaça. E tu, sem perceber, reagiste não ao mundo, mas ao teu pensamento sobre o mundo. Esse é o mecanismo que vamos quebrar hoje. Porque este episódio não foi feito para te entreter. Foi feito para te desprogramar. Para que observes os teus pensamentos como fenômenos, não como ordens. Para que compreendas que não és a tua mente. És quem pode dirigi-la. Não tens de acreditar em tudo o que pensas, nem de obedecer a tudo o que sentes, nem de reagir a tudo o que imaginas. Podes criar distância. Podes observar de fora. Podes dominar. Por isso, respira. Hoje não vens lutar contra a tua mente. Vens reclamar o teu trono. Vens assumir o comando que sempre foi teu. Vens romper a ilusão mais perigosa que existe. A ideia de que a tua mente tem o direito de controlar a tua vida. Não tem. E não voltará a ter. Porque quando terminares este episódio, vais compreender algo irreversível. A tua mente não é o teu destino. É a tua ferramenta. E se não a dominares, ela destrói-te. Mas se a liderares, ela liberta-te. E agora que estás aqui, com a tua atenção aberta, sentindo esse pequeno tremor interno que aparece antes de uma mudança verdadeira, vamos começar. A tua mente é o teu pior inimigo. Mas hoje, começa a tornar-se a tua maior aliada. Antes de começar, quero que declares o teu compromisso deixando nos comentários. A partir de hoje, não obedeço à minha mente sem questioná-la. Essa frase será o teu lembrete de que estás aqui para recuperar o teu poder, não para continuar prisioneiro de pensamentos que não te representam. Este é o momento de provares a ti mesmo que mereces clareza, força interior e domínio sobre o teu mundo mental. Sem mais rodeios, começamos. Primeira lição estoica. A mente cria o próprio inferno. Há uma verdade difícil de admitir. Não precisas que a vida seja cruel para sofrer. A tua mente pode destruir-te, sem ajuda de ninguém. Esse é o inferno mais comum e mais silencioso, aquele que não vem de uma tragédia externa, mas do julgamento interno que crias toda vez que interpretas o que vives a partir do medo, do ego, da ferida, da expectativa. Não é o mundo que te quebra. É a história que a tua mente te conta sobre o mundo. É aí que a tempestade começa. É aí que nasce o inimigo mais perigoso que terás na tua vida, os teus próprios pensamentos. Marco Aurélio escreveu isso com uma clareza que atravessa séculos. Se algo externo te perturba, não é isso que te fere, mas o teu julgamento sobre isso. A maioria lê essa frase e entende-a de forma superficial. Mas tu não estás aqui para entender. Lá estás aqui para senti-la no peito. Porque se essa ideia entra de verdade, se te atravessa, muda a forma como sofres, como lutas, como reages. Percebes que a dor nem sempre vem da realidade. Vem da tua interpretação da realidade. E isso é uma boa notícia, porque o que interpretas, podes questionar. E o que questionas, podes desfazer. Pensa nas vezes em que te angustiastes por coisas que nunca aconteceram. Nas discussões que tiveste apenas na tua cabeça. Nas noites em que perdeste o sono imaginando cenários que jamais se tornaram reais. Pensa nas vezes em que sentiste rejeição onde não havia rejeição.
abandono onde não havia abandono, ameaça onde não havia ameaça. A mente convenceu-te de um perigo inexistente, e tu sofreste como se fosse real. Esse é o inferno criado pelo pensamento sem controle. Faz-te lutar guerras que não existem, temer inimigos que não estão, sentir dores que não vêm dos fatos, mas da fantasia. A mente tem esse poder porque a maioria vive sem questioná-la. Tomas como certo que o que pensas é verdade. Tomas como certo que a tua interpretação é objetiva. Tomas como certo que a tua emoção é prova suficiente. Mas não é. A mente não é um oráculo. É uma narradora. E como qualquer narradora, pode exagerar, distorcer, dramatizar, omitir, manipular. Não porque queira magoar-te, mas porque tenta proteger-te. A tua mente, evolutivamente, foi feita para sobreviver, não para ser feliz. Por isso vê perigo onde há incerteza, ameaça onde há mudança, rejeição onde há silêncio. É uma mente que prefere imaginar o pior, antes de correr o risco de ser surpreendida pela dor. O problema é que essa estratégia, hoje, fere-te a ti. A maioria não percebe isto. A mente não trabalha a teu favor se tu não a treinas. E se não a treinas, ela governa-te. Governa as tuas decisões, os teus impulsos, as tuas conclusões, as tuas reações. Dominar a mente não significa silenciá-la, mas dirigi-la. Significa aprender a separar o que pensas do que é, o que temes do que acontece, o que interpretas do que existe. Significa dar-te o tempo de perguntar: que provas eu tenho disso? Estou a reagir a um facto ou a um pensamento? O que sinto vem da realidade ou de uma história mental? O inferno mental segue um padrão. Começa com um pensamento automático, segue com uma emoção intensa e termina com uma reação impulsiva. E quando a reação passa, sobram apenas culpa, cansaço e confusão. Mas se, no meio desse processo, no instante anterior à reação, entra a consciência, o inferno desfaz-se. Porque a consciência questiona, observa, desacelera, desmonta. A consciência é o antídoto. Os estoicos sabiam disso. Por isso insistiam que o julgamento é a origem de todo sofrimento. Eles compreendiam que o mundo não é bom nem mau. Simplesmente é. Quem o torna insuportável é a mente que não sabe observar sem reagir. Por isso diziam que a liberdade começa quando se controla a própria opinião. E não há forma mais profunda de liberdade do que questionar a narrativa interna que te fere. A tua mente diz: não sou suficiente. Mas esse pensamento não é um facto, é um hábito. A tua mente diz: isto vai correr mal, mas esse pensamento não é uma previsão, é um medo. A tua mente diz: vão rejeitar-me. Mas esse pensamento não é uma certeza, é uma ferida antiga. A tua mente diz: não consigo lidar com isto. Mas esse pensamento não é uma sentença, é cansaço momentâneo. Quando entendes isto, quando realmente vês, abre-se uma porta dentro de ti. A porta onde começa a separação entre tu e os teus pensamentos. E essa separação é o nascimento do poder pessoal. Quando consegues observar o que pensas como se fosses um testemunho externo, a mente perde o poder de arrastar-te. Deixa de ser um tirano e torna-se um mensageiro. Já não obedeces, escolhes. A mente cria o próprio inferno. Sim, mas também pode criar o próprio céu. A diferença está na disciplina. Não na repressão, nem na força bruta, nem na negação, mas na observação contínua. O estoico não luta com a mente. Ele educa-a, não lhe grita, escuta-a, não a rejeita, compreende-a. Sabe que uma mente indisciplinada é perigosa, mas uma mente treinada é imparável. Começa por notar os teus pensamentos sem reagir. Observa-os como nuvens que passam. Não lhes chames verdade. Não lhes chames eu. Apenas observa. E pergunta: isto serve-me? Isto é real? Isto é meu? Ou é um eco do passado? Se não te serve, deixa ir. Se não é real, desmascara-o. Se não é teu, devolve-o à origem. Porque no fim, só existem dois tipos de pessoas: as que vivem prisioneiras dos seus pensamentos
e as que transformam a mente na sua ferramenta mais poderosa. Tu decides em que lado queres estar. E desta vez, pela primeira vez em muito tempo, tens a possibilidade real de escolher. Segunda lição estoica: não acredites em tudo o que sentes. Há uma verdade brutal que todos intuímos, mas quase ninguém tem coragem de enfrentar. A tua emoção não é uma bússola, é um impulso. Não é uma prova, é uma interpretação. Não é um veredito, é uma reação química disfarçada de certeza. Mas tu, como a maioria, viveste toda a tua vida tratando-a como se fosse lei divina. Se algo te dói, assumes que é real. Se algo te inquieta, assumes que é um sinal. Se algo te assusta, assumes que está prestes a acontecer. Mas a emoção não prevê, não confirma, não revela, apenas projeta. E tu confundiste essa projeção com realidade durante anos. Epicteto explicou isso com uma clareza quase insuportável. As coisas não nos afetam, mas sim a opinião que temos sobre elas. No entanto, a tua mente treinada pelo medo, pela sobrevivência, pelo hábito, pela ferida, ensinou-te o contrário, que sentir significa que algo é verdade. E assim, viveste preso numa mentira emocional que nunca questionaste. Pensa na quantidade de vezes que a tua emoção te enganou. A ansiedade disse-te que algo terrível iria acontecer e nada aconteceu. O medo disse-te que não eras capaz e eras. A culpa disse-te que eras o culpado e não foste. A tristeza disse-te que estavas quebrado e não estavas, só cansado. A frustração disse-te que não valias nada e a vida provou o contrário. Mas mesmo assim, obedeceste. Porque as tuas emoções, mesmo quando mentem, sentem-se verdadeiras. Esse é o problema. A emoção fala-te de dentro, com a voz do teu corpo, com a intensidade do passado, com a força das tuas feridas. E tu, sem treino, sem filosofia, sem consciência, confundiste essa intensidade com evidência. Como se a dor fosse um argumento, como se a angústia fosse uma profecia, como se o medo fosse um mapa. Mas não são. Nunca foram. O estoicismo ensina-te algo que muda vidas. Sentir não é saber. Uma emoção é um fenômeno, não um veredito. Uma emoção é um sinal de alerta, não uma conclusão. Uma emoção é um visitante temporário, não um ditador. O teu corpo reage a impulsos internos e externos que nem sempre percebes. E a mente, antes de perguntar se são reais, constrói uma história instantânea. Essa história é a tua interpretação emocional. E essa interpretação tem mais a ver com o teu passado do que com o teu presente. Por isso, quando alguém te olha de um jeito estranho, não sentes apenas desconforto, sentes rejeição. Quando alguém demora a responder, não sentes neutralidade, sentes abandono. Quando algo corre mal, não sentes apenas frustração, sentes fracasso. A emoção exagera porque não está calibrada para a verdade, está calibrada para a sobrevivência. Sêneca disse-o, sem anestesia. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. E tu sabes que é verdade. Sabes porque já o viveste. Porque já choraste por cenários que não existiam. Já tremeste por pensamentos que nunca se concretizaram. Já perdeste noites por ameaças fantasmas. Já sentiste dor real por medos irreais. A emoção é poderosa, sim, mas não é precisa. Pode guiar-te, mas também pode trair-te. Por isso, o sábio escuta, mas não a obedece. O estoico não reprime o que sente. Ele examina. Segura a emoção nas mãos, como quem segura algo frágil, e pergunta: isto é um facto ou uma interpretação? Isto é real ou é um eco? Isto é verdade ou é uma reação? Essa distância entre sentir e acreditar é onde nasce a liberdade. Quando não questionas a emoção, ela controla-te. Quando a questionas, dissolve-se. Quando a observas, perde poder. Quando a compreendes, transforma-se. A ansiedade, quando a encaras, muda. Deixa de ser um monstro e torna-se um alarme antigo. O medo, quando o exploras, deixa de ser uma ameaça e transforma-se num aviso.
A culpa, quando a interrogar, deixa de castigar-te e começa a ensinar-te. A tristeza, quando não a reprimes, converte-se em purificação emocional. O problema não é sentir, é acreditar sem validar. A tua mente diz-te: esta emoção significa algo. Nem sempre. Às vezes só significa que estás cansado, que dormiste mal, que alguém tocou numa ferida que nem sabias que ainda doía. Às vezes significa que interpretaste mal um olhar, uma mensagem, um comentário. Às vezes significa que a tua mente está a repetir um padrão infantil, automático, inconsciente. A emoção tem uma raiz, a tua história. Mas tu escutas-a como se a raiz fosse a verdade. E é aí que se torna perigosa quando interpretas a partir desse lugar. É aqui que a filosofia se torna uma arma. Não uma teoria. Não poesia. Uma arma real contra um inimigo interno. A impulsividade emocional. Quando a tua mente te diz: isto parece errado, pergunta: isto parece errado, por que é errado? Ou por que é novo? Quando a tua mente te diz: algo está mal, pergunta: isto é intuição ou é ansiedade disfarçada? Quando a tua mente te diz: isto vai correr mal, pergunta: isto é uma ameaça ou apenas uma lembrança dolorosa a repetir-se? Essas perguntas criam distância, e nessa distância, a emoção perde autoridade. O sábio não se deixa arrastar pelo que sente, porque sabe que o que sente nem sempre reflete o que é. O sábio não decide com base na emoção, mas no discernimento. O sábio não age por impulso. Age com consciência. Isso é domínio. Isso é poder. Isso é liberdade. O estoicismo nunca disse não sintas. Disse algo muito mais desafiador. Não acredites em tudo o que sentes. Observa, examina, compreende, e só depois decide. Porque se aprendes a não acreditar em tudo o que sentes, a mente deixa de ser tua inimiga e torna-se tua aliada. A emoção deixa de dominar-te e passa a informar-te. O medo deixa de paralisar-te e passa a guiar-te. A ansiedade deixa de prever dor e passa a mostrar-te o que precisas de curar. Nesse momento, a tua vida muda. Nesse momento, a tua identidade muda. Nesse momento, o teu poder regressa às tuas mãos. E descobres algo incrível. Não precisavas eliminar as tuas emoções. Só precisavas deixar de tratá-las como verdades absolutas. Essa diferença pequena ao ouvido, imensa para a mente, é a linha exata onde começa a tua transformação. Terceira lição estoica. Os teus pensamentos não és tu. Há uma verdade que muito poucos descobrem a tempo. Tu não és a voz que te fala por dentro. Essa frase pode parecer simples, mas se realmente a compreendesses, a tua vida mudaria por completo. Porque a maioria vive como escrava dos próprios pensamentos, acreditando que cada ideia que surge é uma ordem, uma identidade, uma intenção, uma verdade absoluta. Mas não é. O que pensas nem sempre vem de ti. Vem dos teus medos, da tua história, dos teus condicionamentos, do teu passado, da tua biologia, dos teus hábitos mentais, das tuas feridas que nunca foram revisadas. E, mesmo assim, carregaste esses pensamentos como se fossem a tua essência. O estoicismo afirma algo revolucionário. Tu és quem observa a mente, não a mente em si. És quem vê o pensamento passar, não o pensamento. És a testemunha, não a voz. És a consciência por trás do ruído, não o ruído. Mas passaste tantos anos identificado com as tuas ideias, que já não sabes onde terminas tu e onde começa o discurso interno que herdaste. Imagina por um momento que a tua mente é uma sala cheia de pessoas a falar. Alguns murmuram, outros gritam, alguns repetem frases que ouviste na infância, outros lembram erros que já não importam, outros imaginam desgraças que nunca acontecerão, e tu, no meio de tudo isso, assumiste que cada voz é tua. Mas não é. A mente produz pensamentos da mesma forma que os pulmões produzem ar, automaticamente. Não és responsável pelo que aparece, és responsável pelo que escolhes acreditar. A maioria acredita que a mente é um espelho que reflete o que somos. Mas não, a mente é um projetor. Projeta medos,
memórias, ameaças imaginadas, opiniões alheias, vergonhas antigas, traumas adormecidos, crenças que absorveste sem perceber. O resultado é que acabas por viver dentro de uma simulação mental que não corresponde ao que és hoje, mas ao que foste ou, pior ainda, ao que temeste ser. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Mas também é verdade que essas opiniões raramente vêm da tua parte mais sábia. Vêm da tua parte mais frágil, a que quer proteger-se, defender-se, antecipar, controlar, fugir. Vem da mente primitiva, não da mente consciente. E tu, sem perceber, entregaste-lhe o microfone. Quando confundes os teus pensamentos com a tua identidade, tornas-te prisioneiro do teu próprio discurso interno. Se pensas não sou suficiente, acreditas que é um diagnóstico. Se pensas isto vai correr mal, acreditas que é um aviso. Se pensas não consigo, acreditas que é uma limitação real. Mas nada disso é a tua essência. São apenas frases automáticas que aparecem como nuvens no céu. E tal como as nuvens, se não as retens, elas passam. A mente está sempre a falar. Não para, porque não foi feita para parar, foi feita para interpretar. O problema não é que produza pensamentos, é que tu acreditaste que tinhas de obedecer-lhes. A liberdade começa quando fazes uma distinção radical. Eu sou quem escuta. O pensamento é apenas um visitante. Quando essa distância aparece, o poder muda de mãos. Já não és um escravo emocional. Já não acreditas em todas as histórias. Já não te defines por cada ideia. Já não reages ao primeiro impulso. Já não te identificas com o medo. Já não sofres por projeções. Já não te perdes em narrativas que não te pertencem. Começas a olhar para a tua mente como um observador externo. Vês os pensamentos surgir e desaparecer, tal como vês um carro passar na rua sem necessidade de persegui-lo. Nesse momento, a mente perde a capacidade de arrastar-te. Tu escolhes, tu decides, tu interpretas, tu corriges. E quando és tu quem escolhe, a mente deixa de ser inimiga. É aqui que o estoicismo se torna prático. Não te pede que lutes contra os teus pensamentos. Pede-te que os olhes sem medo, que os observes sem acreditar neles, que os escutes sem obedecer-lhes. A mente indisciplinada grita, a mente observada sussurra, a mente treinada obedece. Marco Aurélio escrevia no seu diário: a mente adaptada à razão é invencível. Não dizia a mente vazia, nem a mente sem pensamentos, nem a mente sem emoções. Dizia adaptada, educada, guiada, alinhada. Os teus pensamentos não és tu. São ecos, são sinais, são padrões, são memórias, são impulsos, são restos de versões antigas de ti. Mas tu és a consciência que os vê. És a luz que ilumina o ruído. És a presença que escuta o caos sem tornar-se ele. Quando entendes isto, algo muda profundamente. A tua mente deixa de parecer um monstro e começa a parecer uma criança assustada. Não é má, está confusa. Não quer destruir-te, quer proteger-te, mas não sabe como. Repete o que aprendeu há anos. E tu, com a filosofia na mão, podes ensinar-lhe algo novo. Podes ensinar-la a não exagerar, a não antecipar desgraças, a não repetir insultos internos, a não fabricar ameaças imaginárias, a não atacar a tua própria dignidade. Podes reeducar lá, podes disciplinar lá, podes acolher lá. E quando o fazes, a mente torna-se tua aliada, uma aliada poderosa, uma aliada estável, uma aliada lúcida. Mas tudo começa com uma frase simples e revolucionária. Os teus pensamentos não és tu, não és a voz que te critica, não és o medo que te paralisa, não és a insegurança que te limita, não és a dúvida que te atormenta, não és a narrativa que herdaste. És o que sobra quando essas vozes se calam. Uma consciência estável, profunda, serena, capaz de observar tudo sem perder-se de si mesma. Essa consciência, essa testemunha silenciosa, essa parte de ti que nunca fala, mas sempre observa. Esse és tu.
E quando começas a viver a partir daí, a mente deixa de ser o teu pior inimigo e começa a transformar-se na tua ferramenta mais poderosa. Quarta lição estoica: a mente ou serve ou domina. Existe uma linha invisível que divide as pessoas em dois grupos: aquelas que governam a própria mente e aquelas que são governadas por ela. E embora quase ninguém admita, a maioria pertence ao segundo grupo. A razão é simples e brutal. Uma mente sem treino não é uma aliada, é uma tirana. Uma tirana que não descansa, que não se cala, que te empurra para impulsos que depois lamentas, que te convence de problemas que não existem, que te arrasta para hábitos que te destroem e te mantém preso em pensamentos que nunca escolheste. Mas aqui está a parte mais importante. Essa tirana não deixará o trono por vontade própria. Ou a treinas ou ela controla-te. Não. Há meio termo. O estoicismo compreendeu isso muito antes de qualquer ciência moderna. Sabia que a mente é a ferramenta mais poderosa do ser humano, mas também a mais perigosa. Uma espada afiada nas mãos de alguém inexperiente não protege e fere. Assim é a tua mente quando não a treinas. Pode cortar-te por dentro todos os dias. Com medo, com expectativas, com ansiedade, com dúvidas, com comparações, com histórias repetidas que te fazem reviver dores que já não existem fora da tua memória. Sêneca escreveu de forma impecável: um homem que não pode governar-se a si mesmo é escravo, mesmo que seja livre. E tu sabes exatamente o que isso significa. Sabes como é sentir a tua mente arrastar-te de volta ao mesmo pensamento, vezes sem conta, mesmo que doa. Sabes o que é tentar mudar um hábito e falhar porque a tua mente te sabota. Sabes o que é querer paz e não conseguir porque a tua mente insiste em viajar ao passado ou prever desastres futuros. Sabes o que é tentar dormir enquanto a mente insiste em manter-te acordado. Sabes o que é querer avançar na vida enquanto a tua mente ainda vive presa em feridas antigas. A mente não distingue o que te faz bem do que te destrói. Só distingue o que é conhecido do que é desconhecido. Por isso repete padrões. Por isso empurra-te para o mesmo ciclo. Por isso regressa aos mesmos medos. Por isso insiste em lembrar-te dos mesmos erros. A mente prefere o familiar ao saudável. E se não a treinas, ela leva-te para lá sem resistência. O estoico não espera que a mente se organize sozinha. A disciplina mental não nasce por acaso. Constrói-se, trabalha-se, cincela-se como pedra, treina-se como um músculo, orienta-se como um cavalo selvagem, porque é isso que ela é: potência sem direção. E sem direção, destrói-te. Treinar a mente não significa reprimi-la, significa domesticar o seu caos. Não significa calá-la, significa ensiná-la a falar na hora certa. Não significa forçá-la, significa guiá-la. Não significa eliminar pensamentos, significa escolher quais merecem a tua energia. Marco Aurélio, sendo imperador, tinha mais responsabilidades do que qualquer pessoa do seu tempo. E ainda assim, escreveu páginas e páginas de prática mental. Não era um luxo, era sobrevivência. Sabia que, se não treinasse a sua mente, seria devorado por ela. Tu, embora não governes um império, governas a tua vida. E isso é igualmente sagrado. A mente domina quando reages automaticamente. A mente serve quando escolhes conscientemente. A mente domina quando te empurra a falar demais. A mente serve quando te permite calar a tempo. A mente domina quando te faz buscar aprovação. A mente serve quando te permite agir segundo o teu próprio critério. A mente domina quando te paralisa com medo. A mente serve quando transforma esse medo em foco. Não treinar a mente é como soltar as rédeas de um cavalo que corre em direção a um precipício. Treinar lá é aprender a segurar as rédeas com firmeza, mesmo quando o terreno é incerto. E como se treina? De 3 formas fundamentais. 1. Observação. Olhar para os teus pensamentos sem reagir a eles. Quando a mente fala, tu escutas, mas não obedeces. O simples ato de observar cria distância, e na distância nasce o domínio. 2. Escrita. Todo pensamento perde força quando é colocado no papel.
O que te fazia tremer na cabeça torna-se ridículo quando lês. Escrever é ordenar, é destilar, é tomar o controlo. 3. Confronto. Não acredites na mente só porque ela grita. Pergunta: isto é verdade? Ou é apenas um medo antigo a repetir-se? Desafiar os teus próprios pensamentos enfraquece-os. A mente aprende a não exagerar quando a confrontas com factos. Uma mente treinada torna-se uma arma a teu favor. Pensa com clareza, decide com firmeza, observa sem distorcer, age sem precipitação. Uma mente sem treino torna-se o teu carrasco. Inventa problemas, revive feridas, antecipa tragédias, convence-te de uma versão pequena de ti mesmo. A pergunta é simples: queres ser dono da tua mente ou servo dela? Porque, se não a conduzes, ela conduzir-te-á. Se não a disciplinas, impor-te-á o seu caos. Se não a educas, arrastar-te-á de volta ao lugar onde sempre te destruíste. Se não a acalmas, amplificará todo o ruído. O estoico sabe que a batalha mais importante não acontece fora, acontece dentro. E sabe mais: a mente só serve quando ocupas o lugar de líder. Se não lideras, ela domina. Se não escolhes, ela decide. Se não questionas, ela sentencia. Mas quando tomas o comando, quando observas, treinas, diriges, confrontas, a mente deixa de ser inimiga e transforma-se num soldado leal, numa ferramenta precisa, num espelho fiel, num motor imparável. Por isso, lembra-te desta frase todas as manhãs, antes mesmo de falares com alguém, antes de olhares para o telemóvel. Ou, eu dirijo a minha mente, ou a minha mente dirige-me a mim. Essa é a verdadeira fronteira entre liberdade e prisão. E só tu decides em que lado queres viver. 5ª lição estoica: o pensamento sem controlo é escravidão. Há um tipo de escravidão mais comum do que qualquer corrente física, mais silenciosa do que qualquer opressão externa e mais destrutiva do que qualquer inimigo visível. A escravidão do pensamento automático. Essa escravidão não se nota de fora. Podes ter liberdade econômica, liberdade de movimento, liberdade social, até uma liberdade emocional aparente. Mas se a tua mente pensa por ti em vez de tu pensares por ela, se os teus pensamentos te arrastam em vez de te acompanharem, se reages antes de compreender e obedeces a cada impulso mental como se fosse uma ordem divina, então não és livre, és refém da tua mente. Os estoicos sabiam disso. Por isso, insistiam em algo que hoje soa radical. O sábio escolhe no que pensar. O tolo obedece a cada pensamento. Na vida cotidiana, quase ninguém escolhe o que pensa. A mente dispara ideias como flechas, imagens como tempestades, recordações como feridas, antecipações como ameaças. E tu, sem perceber, reages. Montas-te sobre o pensamento e deixas-te levar até ao fim. Sofres por ele, angustias-te por ele, sentes-te inferior por ele, zangas-te por ele. E tudo acontece tão rápido que nem chegas a questionar se esse pensamento vale alguma coisa. É como uma corrente que te arrasta rio abaixo, enquanto acreditas que estás a nadar. A mente sem controlo repete o que mais te fere. Repete os medos que herdaste. Repete as inseguranças que cultivaste. Repete as frases que alguém te disse e nunca esqueceste. Repete as ameaças que imaginaste. Repete o passado, mesmo quando o presente é completamente diferente. Por isso é escravidão. Porque obedece a impulsos antigos, não à tua vontade consciente. Porque obedece ao medo, não à razão. Porque obedece ao hábito, não à lucidez. Marco Aurélio, que tinha o poder de um império inteiro, temia uma coisa mais do que guerras ou conspirações: que a sua mente se tornasse indisciplinada. Sabia que a verdadeira batalha era interna. Sabia que nenhum inimigo externo podia feri-lo se ele dominasse o seu pensamento. Mas também sabia que um pensamento sem controlo podia destruí-lo mais depressa do que qualquer exército. Por isso escrevia todas as noites. Por isso questionava os seus juízos. Por isso desmontava suas emoções antes de acreditar nelas. Porque entendia que a mente, se não for observada, fabrica monstros.
O pensamento sem controlo é escravidão porque te faz reagir antes de entender. E cada reação inconsciente afasta-te um passo mais da liberdade interior. Faz-te falar demais, faz-te interpretar mal, faz-te comparar sem razão, faz-te sentir culpa por fantasmas, faz-te tomar decisões baseadas no medo, faz-te acreditar que toda emoção é verdade. O pensamento sem controlo não te deixa viver aqui e agora. Arrasta-te para o passado que já não existe ou empurra-te para um futuro que ainda não chegou. Divide-te entre o que temes e o que desejas e deixa-te sem presença. Uma mente assim não colabora contigo. Usa-te. Por isso o estoico faz algo que quase ninguém faz. Escolhe. Escolhe que pensamentos merecem atenção. Escolhe que pensamentos são úteis. Escolhe que pensamentos deve deixar ir. Escolhe que pensamentos transformar. Escolhe que pensamentos descartar. Essa capacidade de escolher é o princípio de toda a liberdade. Imagina esta cena. Surge um pensamento negativo. Não é suficiente. Antes, acreditavas. Agora, olhas para ele. Examinas. Questionas. Não obedeces. Surge um pensamento de medo. Isto vai correr mal. Antes, tomavas como certo. Agora, perguntas. Que provas tenho? Que parte de mim está a falar? O adulto consciente ou a criança ferida? Surge um pensamento de ansiedade. Não consigo lidar com isto. Antes, paralisava-te. Agora, confrontas. Não consigo ou simplesmente tenho medo? Quando começas a responder aos teus próprios pensamentos, a tua mente entende que já não tem autoridade absoluta. Perde a coroa, perde o domínio, e tu recuperas o governo sobre ti mesmo. O pensamento sem controlo também te rouba energia. Pensa. Quantas horas perdeste a imaginar cenários que nunca aconteceram? Quanta alegria sacrificaste por interpretar silêncios alheios como rejeição? Quantas oportunidades evitaste porque a tua mente te disse que não estavas pronto? Quanto sofrimento reviveste porque a tua mente insiste em abrir feridas que já cicatrizaram? É escravidão porque te mantém preso num círculo que não escolheste, mas que a tua mente executa com precisão automática. O pensamento sem controlo também te convence de mentiras. Diz-te que não é suficiente. Diz-te que não podes mudar. Diz-te que o teu passado determina o teu futuro. Diz-te que mereces menos. Diz-te que um erro te define. Diz-te que todos te julgam. Diz-te que estás sozinho. Mas nada disso é verdade. É condicionamento, não realidade. É medo, não evidência. É memória, não identidade. A verdadeira liberdade aparece quando percebes que não precisas acreditar em cada pensamento que surge na tua mente. Podes ignorar-lo. Podes mudar-lo. Podes substituir. Podes observar-lo até desaparecer. Esse ato pequeno para o olho, enorme para a mente, muda tudo. O estoico sabe que a disciplina mental não é opcional. É sobrevivência espiritual. Sabe que uma mente sem controlo é uma arma carregada apontada para dentro. Sabe que quem não dirige o próprio pensamento não dirige a própria vida. Por isso cultiva uma regra sagrada. Se um pensamento enfraquece, não é verdade. Se um pensamento assusta sem razão, não é guia. Se um pensamento limita, não é teu. Se um pensamento repete dor, é passado. Se um pensamento te rouba a paz, não merece a tua obediência. A liberdade começa quando decides deixar de reagir automaticamente e passas a pensar deliberadamente. Quando deixas de obedecer a impulsos antigos e começas a escrever pensamentos novos. Quando deixas de ouvir a voz do medo e começas a construir a voz da razão, porque no fim, a diferença entre o sábio e o escravo não está na quantidade de pensamentos que tem, mas no que fazem com eles. O escravo acredita no que pensa. O sábio pensa no que acredita. Sexta lição estoica. O medo é uma ilusão antecipada. Há uma verdade que, se realmente a compreendesses não com a cabeça, mas com o corpo, com o sangue, com a respiração, mudaria a tua vida de imediato. A maioria das coisas que temes nunca acontece.
Não digo isto como consolo, digo como diagnóstico. A tua mente, quando se deixa levar pelo medo, não prevê o futuro. Inventa-o. Não te protege. Limita-te. Não te alerta. Aprisiona-te. Sêneca escreveu com uma precisão brutal. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase, à primeira vista, pode soar poética. Mas se a encaras de frente, se a colocas sobre a tua própria história, percebes que é uma radiografia exata da tua vida inteira. Quantas vezes te angustiaste com ameaças que nunca chegaram? Quantos dias te roubou um medo que jamais se materializou? Quantas decisões rejeitaste, porque a tua mente te mostrou o pior cenário como inevitável? Quantas oportunidades deixaste passar, porque a tua imaginação era mais aterrorizante do que os factos? Pensa na tua história. As tuas piores noites foram antecipações. As tuas piores dores foram imaginárias. Os teus piores medos foram conjecturas. As tuas piores decisões nasceram de ameaças invisíveis. O medo antecipado é o ladrão mais eficiente da paz, porque não precisa de factos para destruir-te, basta-lhe a tua atenção. E tu, por hábito, por vulnerabilidade, por repetição, entregas-lhe sem questionar. A mente moderna sofre de um problema ancestral. Confunde possibilidade com perigo. Se algo pode correr mal, a mente convence-te de que vai correr mal. Se algo pode falhar, a mente assume que falhará. Se alguém pode rejeitar-te, a mente sente como se já tivesse acontecido. O teu sistema nervoso não distingue o que imaginas do que vives. A mente cria o filme, o corpo sente-o como real. E assim começas a reagir a cenas fictícias. Isso é medo antecipado. E o mais irônico é que, quando finalmente chega o momento real, percebes que o que imaginaste era muito pior do que o que aconteceu. O medo antecipado quebra-te antes do tempo. Esgota-te antes de conheceres a verdade. Castiga-te por algo que nem sequer existe. Encerra-te num futuro que a tua mente fabricou, mas que a vida nunca confirmou. O estoicismo oferece um antídoto simples e devastador. A realidade. Não a imaginação. Não a suposição. Não a profecia emocional. A realidade concreta. Tangível. Verificável. Quando um medo surgir, pergunta-te: isto já está a acontecer? Ou estou apenas a imaginá-lo? Essa pergunta não te foi ensinada na escola. Foram os filósofos que a deixaram como ferramenta, porque ninguém mais te daria algo tão poderoso. É o interruptor que separa a mente consciente do pensamento automático. O medo antecipado paralisa-te porque se alimenta de urgência. Nunca chega calmo. Chega como uma invasão, como uma voz que exige ação imediata. Faz algo agora ou serás destruído. E tu reages, não pensas, reages. Porque essa é a intenção do medo. Não te deixar espaço para raciocinar. Mas o estoico não responde com urgência. Responde com juízo. Respira, observa, questiona, verifica. O medo antecipado não suporta a análise, não suporta a luz, não suporta a evidência. Quando olha sem tremer, ele desfaz-se. Pensa nisto. A angústia é o corpo a tentar fugir de um inimigo que não existe. O medo antecipado é o cérebro a imaginar consequências sem dados. A preocupação é uma oração lançada para um futuro que ninguém escreveu. E o que fazes tu? Ages como se tudo isso fosse real. Escondes-te. Desistes. Evitas. Cales-te. Recuas. Abandonas. E tudo por cenários que não existem. Marco Aurélio, que enfrentou guerras, pragas, traições e a morte, tinha um hábito. Sempre que surgia um medo, não respondia ao medo, respondia à pergunta: o que está realmente a acontecer aqui e agora? Essa simples distinção devolvia-lhe o poder. Porque aqui e agora, quase nunca havia perigo. Aqui e agora, a maioria dos problemas era administrável. Aqui e agora, não havia angústia, havia trabalho. Aqui e agora, não havia tragédia, havia circunstâncias. Aqui e agora, não havia inferno, havia factos. O medo antecipado é um fogo que só arde no futuro. Quando regressas ao presente, ele apaga-se.
Mas, para o apagar, precisas de treino. A mente antecipa porque quer controlo, quer saber o que vai acontecer, quer evitar toda a dor, quer dominar o incerto. Mas nada disso é possível. E o esforço de o tentar destrói-te. O estoico não luta para controlar o futuro, luta para controlar a sua reação. Não procura eliminar o medo, procura revelar, não tenta evitar o que teme. Tenta compreendê-lo, porque, ao compreendê-lo, ele perde o seu poder hipnótico. O medo antecipado também é viciante. O cérebro prefere preocupar-se a ficar quieto, porque preocupar-se dá-lhe a falsa sensação de estar a fazer algo. A mente acredita que, ao antecipar o sofrimento, o previne. Mas não o previne, provoca-o por dentro. Acabas por sofrer duas vezes. Primeiro pelo imaginado, depois pelo real, que quase nunca é tão terrível. O caminho estoico propõe-te algo radical. Desmonta o medo antes de reagires. Observa-o, questiona-o, identifica-o, nomeia-o. Porque um medo nomeado é um medo diminuído. Quando a tua mente te disser, vai correr mal, responde, isso não é um facto, é uma previsão. Quando te disser, não vou aguentar, responde, não, sei. Ainda não cheguei lá. Quando te disser, isto será um desastre, responde, mostra-me provas. Quando te disser, não estou preparado, responde, estou a aprender. Quando te disser, algo mal vai acontecer, responde, o que está a acontecer agora? O estoico não elimina o medo. Doméstica-o, reduz-o, desmonta-o, transforma-o em informação. Transforma-o em disciplina. Faz dele um mensageiro, não um tirano. No fim, lembra-te disto. O medo antecipado não é um aviso, é um eco. Um reflexo do passado, não do futuro. Uma ilusão, não uma profecia. E quando finalmente o vês pelo que é, algo extraordinário acontece. O inimigo dissolve-se. A mente acalma. A presença regressa. E recuperas o poder que sempre foi teu, mas que entregaste às sombras imaginárias. Porque a verdade é esta: a maioria dos teus monstros vivia na tua cabeça. Nunca estiveram no mundo real. Sétima lição estoica. O silêncio interior é uma decisão. Existe uma verdade que quase ninguém quer aceitar, porque destrói a desculpa mais comum do mundo moderno. A tua mente não se acalma sozinha. Não importa o quanto desejes isso. Não importa quantas vezes esperes estar melhor amanhã. Não importa quantos vídeos assistas ou quantas frases motivacionais decores. A mente sem direção não encontra silêncio, encontra ruído. Encontra velocidade. Encontra dispersão. E se não lhe impuseres limites, ela não os criará por si. A mente não se organiza por acaso. Organiza-se porque tu a treinas. O silêncio interior não é consequência, é decisão. Mas vivemos numa época que glorifica o ruído. Ruído externo, ruído interno, ruído emocional, ruído informativo. Toda a gente fala, toda a gente opina, toda a gente reage. E no meio desse caos constante, cresceste a acreditar que o silêncio é ausência, que o silêncio é vazio, que o silêncio significa que algo falta. Mas o estoicismo revela-te o oposto. O silêncio não é ausência, é presença. É o lugar onde o teu verdadeiro discernimento aparece. É o espaço onde finalmente te escutas sem interferências. É o território onde a mente recupera a sua forma natural. Sem silêncio interior, não há domínio. Sem domínio, não há estabilidade. Sem estabilidade, não há vida consciente. O silêncio interior não surge quando o mundo para. Surge quando decides que nada externo tem permissão para invadir o teu espaço mental. Surge quando desativas a urgência. Surge quando recusas reagir ao primeiro impulso. Surge quando reconheces que o teu bem-estar exige limites internos, não apenas externos. Mas aqui vem a parte mais dura. A maioria teme o silêncio interior porque, no silêncio, já não podes fugir de ti mesmo. Enquanto estás distraído, entretido, ansioso, ocupado, hiperconectado, consegues evitar-te. Mas quando te sentas em quietude,
Tudo o que evitaste aparece. Aparecem os pensamentos que ignoraste. Aparecem as dores que nunca processaste. Aparecem as emoções que enterraste. Aparecem as verdades que não quiseste ver. Por isso, tantas pessoas não suportam estar sozinhas em silêncio. Não temem o silêncio, temem o que o silêncio revela. O estoico, no entanto, não foge. O estoico entra no silêncio como quem entra num ginásio. Sabe que dói, sabe que exige, sabe que incomoda, mas também sabe que é lá que o caráter se refina. O silêncio interior não é calar a mente à força, isso é repressão. O silêncio interior nasce quando decides que pensamentos merecem ficar e quais devem ser ignorados. Quando dizes à mente, isto eu vou atender, isto não me serve, isto deixo passar. É seleção, é direção, é liderança interna, é a habilidade de ouvir sem absorver. Marco Aurélio escrevia de madrugada, antes que os ruídos do império o reclamassem. Não porque tivesse tempo livre, mas porque sabia que a sua própria mente era o primeiro território. Se não a governasse no início do dia, seria governado por ela no resto dele. Esse é o modelo que estás a aplicar aqui, liderar o teu espaço interior antes que o mundo o ocupe. O silêncio interior também é resistência à reação. Quando alguém te provoca, escolhes o silêncio. Quando alguém confunde a tua calma com fraqueza, escolhes o silêncio. Quando uma emoção forte tenta dominar-te, escolhes o silêncio. Esse silêncio não é passividade, é poder. Poder para não reagir a partir da ferida. Poder para não cair no jogo do outro. Poder para conservar energia. Poder para agir com razão, não com impulso. Porque cada silêncio escolhido conscientemente é um lembrete. Eu decido quem entra na minha mente. Eu decido que pensamento me habita. Eu decido que emoção me dirige. As pessoas confundem silêncio com submissão. Mas o sábio sabe que o silêncio é domínio. O animal reage. O sábio decide. O sábio espera. O sábio observa. O sábio responde apenas quando vale a pena responder. O teu silêncio interior é a tua fortaleza. Um lugar onde ninguém entra sem permissão. Um lugar onde as opiniões externas perdem poder. Um lugar onde as emoções deixam de gritar. Um lugar onde os pensamentos deixam de consumir a tua energia. Quando escolhes o silêncio interior, começas a ver o que antes não vias, que muitas discussões eram desnecessárias, que muitas preocupações eram exageradas, que muitas feridas eram interpretações, que muitas urgências eram invenções. O silêncio interior também é uma forma de higiene mental. Limpas a tua casa, limpas o teu corpo, mas quando limpas a tua mente, quando lhe dás espaço, quando lhe dás descanso, quando a deixas respirar, o estoico entende que a mente precisa de esvaziar-se para pensar bem, precisa de espaço para filtrar, precisa de momentos de quietude para organizar, precisa de silêncio para que a razão tenha onde apoiar-se. E quando alcanças esse estado não de ausência, mas de clareza, descobres algo extraordinário. A maioria dos teus problemas era ruído. A maioria dos teus medos eram projeções. A maioria das tuas reações eram automáticas. A maioria dos teus conflitos eram internos, não externos. O silêncio interior é um ato de coragem, porque, para alcançá-lo, tens de enfrentar o que és. Mas também é um ato de amor próprio, porque lembra-te que a tua mente não foi feita para viver em guerra constante. Quando entendes isto profundamente, adotas uma nova regra de vida. Nada externo merece o poder de alterar a minha paz sem o meu consentimento. O silêncio interior torna-te alguém que não precisa elevar a voz para ser firme, que não precisa falar para ser compreendido, que não precisa explicar para ser respeitado, que não precisa reagir para demonstrar força. Esse é o poder da mente governada. Esse é o poder da presença profunda. Esse é o poder de quem entende que a paz não se encontra, constrói-se. E constrói-se sempre de dentro para fora. 8ª lição estoica. Não és os teus pensamentos, és as tuas escolhas. Existe uma mentira silenciosa que a maioria carrega durante décadas. Acreditar que alguém é o que pensa.
Acreditar que os teus pensamentos determinam a tua identidade, que os teus medos descrevem a tua essência, que as tuas inseguranças contam a tua verdade e que as tuas dúvidas revelam quem és. Mas o estoicismo destrói essa ideia pela raiz. Tu não és o que pensas. Tu és o que escolhes. Os teus pensamentos podem trair-te, os teus impulsos podem confundir-te, a tua mente pode inventar histórias que não mereces. Mas as tuas escolhas, o que fazes, o que dizes, o que sustens, o que corriges, o que constróis, o que decides manter ou deixar ir é o que verdadeiramente te define. O pensamento é automático. A escolha é consciente. O pensamento surge sem permissão. A escolha exige presença. O pensamento é impulso. A escolha é caráter. Aí está a diferença entre uma vida vivida por inércia e uma vida vivida com força interior. A mente pode dizer-te: não é suficiente. Não vais conseguir. Todos te vão falhar. O passado vai repetir-se. Isto vai superar-te. Mas tu podes escolher o que fazer com essa voz. Podes obedecer-lhe, ou podes transformá-la em ruído de fundo. Podes acreditar nela, ou podes questioná-la. Podes reagir, ou podes agir com razão. Epicteto ensinava que a liberdade começa no instante exato em que decides não acreditar em tudo o que a tua mente te diz. E nesse mesmo instante, aparece a verdade. Não és os teus pensamentos. És a tua capacidade de os dirigir. Não és as tuas emoções. És a tua habilidade de lhes responder. Não és os teus impulsos. És a tua decisão de não agir a partir deles. Pensa assim. Se fosses os teus pensamentos, a tua identidade mudaria a cada 5 minutos. Serias corajoso ao acordar, inseguro ao meio-dia, confiante à tarde, derrotado à noite. Serias uma versão diferente conforme o teu nível de cansaço, de estresse ou de fome. Serias um conjunto de vozes internas em luta constante, sem coerência, sem raiz, sem centro. Mas não és assim. És algo muito mais estável. És a consciência que escolhe. Os pensamentos são como visitantes na tua casa mental. Alguns entram sem pedir licença, outros vêm disfarçados de advertência, outros chegam como ecos do passado. Mas o dono da casa és tu. Tu decides qual visitante fica, qual parte, a quem ouves, a quem ignoras e a quem nunca mais abres a porta. Quando entendes isto, recuperas um poder que julgavas perdido. O poder da escolha consciente. A tua mente diz-te para teres medo. Podes escolher avançar mesmo assim. A tua mente diz-te que não és capaz. Podes escolher agir mesmo com dúvida. A tua mente diz-te para recuar. Podes escolher dar mais um passo. A tua mente diz-te para reagires com raiva. Podes escolher o silêncio. A tua mente diz-te para atacares. Podes escolher compreender. A tua mente diz-te para fugires. Podes escolher permanecer. Cada uma dessas escolhas é um ato de força interior. Cada uma dessas escolhas constrói caráter. Cada uma dessas escolhas distingue-te do resto do mundo. Marco Aurélio escreveu: a qualidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Não porque devas controlar cada pensamento, mas porque deves controlar como respondes a cada um. Essa resposta cria a tua vida. Essa resposta molda a tua identidade. Essa resposta define quem és quando ninguém te vê. Se reparares, os pensamentos vêm e vão. Num dia sentes-te poderoso, no outro, frágil. Num dia sentes-te claro, no outro, confuso. Num dia sentes-te amado, no outro, duvidoso. Mas as tuas escolhas, o que sustens, o que mantens, o que decides repetir, o que decides corrigir, é o que realmente te torna alguém digno de respeito. A escolha é a única parte de ti que não oscila com o clima emocional. É por isso que o estoicismo não julga o que pensas porque não podes controlar o que aparece. Mas o que fazes porque isso depende de ti. O teu pensamento pode ser fraco, mas a tua conduta pode ser forte. O teu pensamento pode ser caótico, mas a tua decisão pode ser firme. O teu pensamento pode ser negativo, mas a tua ação pode ser virtuosa. E quando escolhes agir pela razão em vez do medo, pelo caráter em vez do impulso, pela estabilidade em vez da agitação,
a tua mente começa a entender quem manda. Começa a adaptar-se. Começa a imitar as tuas escolhas. Começa a obedecer à tua presença. A mente aprende pelo exemplo, não pelo desejo. Se queres que ela pense com clareza, age com clareza. Se queres que ela seja disciplinada, age com disciplina. Se queres que ela seja corajosa, age com coragem. Se queres que ela seja serena, age com serenidade. As tuas escolhas educam a tua mente. Os teus hábitos reestruturam-na. A tua conduta reorienta-a. A tua coerência transforma. Por isso os estoicos diziam que a virtude se pratica, não se pensa. Pensar em ser forte não te torna forte. Escolher ser forte mesmo quando a tua mente treme, isso sim. Pensar em ser corajoso não te faz corajoso. Agir quando tens medo, sim. Pensar em ser disciplinado não te faz disciplinado. Escolher o que é certo, mesmo sem vontade, sim. Essas escolhas, repetidas dia após dia, fazem algo extraordinário. Reeducam a tua mente desde o início. A mente começa a confiar em ti. A mente deixa de sabotar-te. A mente deixa de antecipar desgraças. A mente deixa de repetir padrões antigos. A mente deixa de tratar-te como uma criança ferida. A mente começa a tratar-te como um líder. Porque compreender isto muda tudo. Os teus pensamentos não criam o teu caráter. As tuas escolhas, sim. Os pensamentos são ruído. A escolha é direção. Os pensamentos são sombra. A escolha é forma. Os pensamentos são vento. A escolha é rocha. E tu, neste exato instante, tens a extraordinária capacidade de decidir quem manda. A mente que reage ou a pessoa que escolhe. Porque no fim, não és o que passa pela tua cabeça. És o que fazes com o que passa pela tua cabeça. Nona lição, estoica. A mente precisa de estrutura, não de liberdade absoluta. Há uma ideia moderna que soa bonita, inspiradora, aparentemente libertadora, mas que na realidade destrói mais vidas do que qualquer fracasso ou má decisão. Apenas deixa fluir. Essa frase, repetida como mantra por quem não entende a natureza humana, levou milhões à ansiedade, ao caos, à procrastinação, ao autoabandono. Por quê? Porque a mente não foi feita para a liberdade absoluta, e sim para a estrutura. A liberdade sem direção não é liberdade, é desordem. E uma mente em desordem torna-se o seu próprio carrasco. O estoicismo já sabia disso. Uma vida sem ordem interior desmorona. Uma mente sem limites dispersa-se. Uma mente sem direção enfraquece. Uma mente sem estrutura torna-se selvagem. O ser humano moderno acredita que o seu sofrimento vem de regras demais, pressão demais, exigência demais. Mas a verdade é mais amarga. Sofres não porque tens demasiado controlo. Sofres porque tens demasiado pouco. Sofres porque a tua mente anda solta, livre, sem guia, sem limites, sem horários, sem rituais, sem propósito. Sofres porque a mente, sem estar ancorada a nada, transforma-se no pior lugar do mundo para viver. Olha para a tua vida com honestidade brutal. Quando te sentiste mais ansioso, foi quando tudo estava aberto e indefinido. Quando te sentiste mais perdido, foi quando não tinhas plano. Quando te sentiste mais inseguro, foi quando não sabias o que esperar de ti mesmo. Quando te sentiste mais fraco, foi quando deixaste a tua mente decidir por impulso. A mente sem estrutura é como um animal assustado. Corre sem direção, choca com tudo, exagera ameaças, repete medos, inventa problemas, distorce a realidade. Mas dá-lhe um caminho, uma rotina, um enquadramento, e ela acalma-se, ordena-se, foca-se. Sêneca dizia sem rodeios: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E por que o desperdiçamos? Porque não há estrutura, porque não há ritual, porque não há propósito tático, porque não há um recipiente mental onde colocar cada coisa, porque a mente, sem organização, dispersa-se até que a vida se torne insuportável. Marco Aurélio viveu o mesmo.
tinha responsabilidades colossais. E mesmo assim seguia horários, rituais, rotinas matinais. Não por rigidez, mas por sobrevivência. Sabia que o caos externo seria sempre inevitável, mas o caos interno era opcional. E a estrutura era o antídoto. A mente precisa de estrutura por 4 razões. 1. Porque o indefinido assusta. Quando não sabes o que deves fazer, a tua mente inventa ameaças. Quando não sabes por onde começar, a tua mente imagina fracassos. Quando não sabes para onde vais, a tua mente paralisa-te. A estrutura elimina a incerteza, e a incerteza é o alimento do medo. 2. Porque o cérebro procura caminhos repetidos. Não se interessa pela inspiração, mas pelo hábito. Se repetes o desordem, repete-se a ansiedade. Se repetes a estrutura, repete-se a calma. A mente não se fortalece por desejo, mas por repetição. 3. Porque a disciplina liberta energia. O que decides por hábito não desgasta. O que decides continuamente, sim. Por isso as pessoas sem estrutura vivem exaustas. Cada pequeno ato exige força mental, mas quem tem estrutura flui sem pensar. 4. Porque a mente precisa de autoridade. Se não a diriges, ela tentará mandar em ti. Se não a guias, ela procurará distrair-te. Se não lhe impões limites, ela impor-te-os-á a ti. A estrutura torna-te líder interior. O estoico não deixa sua mente à deriva. Não espera sentir-se bem. Não confia na motivação. Não confia no humor. Não espera clareza. O estoico cria clareza através da ordem. Pensa assim: a água toma a forma do copo que a contém. A mente toma a forma da estrutura que lhe dás. Se não lhe dás copo algum, espalha-se pelo chão. Perdes tempo, perdes energia, perdes foco, perdes paz. E sem paz, nada mais importa. A estrutura não é prisão. A estrutura é liberdade organizada. É um espaço onde os teus pensamentos podem descansar. É uma ordem que impede o caos interior de devorar-te. É uma arquitetura para a tua mente. A rotina não te limita. Sustenta-te. A disciplina não te prende. Liberta-te. A ordem não te rouba a espontaneidade. Permite-te tê-la sem destruição. Observa a tua vida quando estás na tua melhor versão. Dormes melhor, alimentas-te melhor, mexes-te mais, pensas com clareza. Não reages por impulso. Não te comparas tanto. O futuro não te sufoca. O passado não te persegue. Sabes o que esses dias tinham? Estrutura, ordem, ritmo, intenção. E observa os teus piores dias. Saltas de tarefa em tarefa. Adias o importante. Abres 10 janelas mentais e não fechas nenhuma. Distrai-te facilmente. Afogas-te em ruído. Julgas-te por não avançar. Sabes o que faltava? Estrutura, não motivação. A motivação serve para começar. A estrutura serve para sobreviver. O estoico sabe que a mente precisa de contenção. Não porque seja fraca, mas porque é poderosa. Demasiado poderosa. Demasiado barulhenta. Demasiado imaginativa. Demasiado rápida. Uma mente assim precisa de direção para não devorar-se a si própria. Por isso, se queres paz, deves fazer o que quase ninguém quer fazer. Criar estrutura interna, escolher horários, criar rituais, impor limites, definir prioridades, estabelecer regras para a tua mente. A estrutura é o ato de dizer à mente: isto faremos, isto não, isto importa, isto não merece atenção. E quando o fazes, a mente respira, a mente confia, a mente acalma-se, a mente organiza-se. Porque no fundo, sempre foi assim. A mente não procura liberdade absoluta, procura um dono digno de a dirigir. 10ª lição estoica. A mente só obedece ao exemplo. Há um erro fatal que a maioria das pessoas comete quando tenta mudar a mente, acalmar a mente, fortalecer a mente. Acreditam que a mente obedece a palavras. Acreditam que, se repetirem afirmações, pensarem positivo, disserem, vai correr tudo bem, a mente magicamente se alinhará.
Mas a mente não responde a discursos. A mente responde ao que vê que fazes. Não segue teorias, segue comportamentos. Não obedece a desejos, obedece a disciplina. Não imita intenções, imita ações. O estoicismo revelou isso há séculos. A mente é como uma criança que observa o pai. Não ouve o que dizes, observa o que fazes. Se as tuas ações contradizem as tuas palavras, a tua mente seguirá sempre as ações. Se dizes, quero paz, mas vives a reagir a tudo, a tua mente aprenderá a reagir. Se dizes, quero disciplina, mas cedes a cada impulso, a tua mente será impulsiva. Se dizes, quero coragem, mas evitas tudo o que te incomoda, a tua mente aprenderá a evitar. Se dizes, estou a mudar, mas ages como antes, a tua mente continuará igual. A mente aprende por repetição. E repetição é ação, não intenção. Por isso, o caminho estoico não começa por pensar diferente. Começa por agir diferente, mesmo que o pensamento ainda não esteja alinhado. Porque a mente é moldável, sim, mas não pelos desejos, pelas decisões. Marco Aurélio dizia: se te custa fazer o que é certo, lembra-te de que o teu corpo foi feito para isso. O que ele queria dizer era isto: a tua mente educa-se através do movimento, não através das ideias. Quando fazes o que é certo, uma e outra vez, mesmo sem vontade, a tua mente começa a aceitar esse comportamento como o novo normal. A mente obedece à experiência, não à teoria. E a experiência, és tu quem a cria, com as tuas escolhas diárias. Olha para a tua vida. Se te sentiste fraco, é porque te comportaste como alguém que se abandona. Se te sentiste ansioso, é porque reages sem filtrar. Se te sentiste disperso, é porque não mantens direção. Se te sentiste incapaz, é porque recuaste quando devias avançar. A mente está apenas a replicar o exemplo que lhe deste. A mente observa tudo. Vê quando dizes, amanhã começo, e não começas. Vê quando prometes mudar e repetes o mesmo. Vê quando queres pôr ordem, mas escolhes o caos imediato. Vê quando decides com medo e não com razão. Vê quando te abandonas no pequeno e depois exiges grandeza no grande. É assim que aprende. É assim que copia. É assim que te define. É assim que te limita. Mas também pode aprender o contrário. Pode aprender força. Pode aprender moderação. Pode aprender disciplina. Pode aprender silêncio. Pode aprender foco. Pode aprender estabilidade. Pode aprender liberdade. Como? Com o teu exemplo diário. Se queres uma mente calma, comporta-te como alguém que não alimenta a urgência. Se queres uma mente forte, comporta-te como alguém que não foge do difícil. Se queres uma mente disciplinada, comporta-te como alguém que faz o que é certo mesmo sem vontade. Se queres uma mente corajosa, comporta-te como alguém que age mesmo tremendo. Se queres uma mente estável, comporta-te como alguém que não negocia consigo mesmo. Se queres uma mente serena, comporta-te como alguém que não reage à primeira provocação. A mente observa-te a cada segundo, à espera de instruções. E as instruções não são pensamentos, são ações. A ação é linguagem para a mente. O comportamento é autoridade para a mente. A repetição é persuasão para a mente. Por isso, um único ato coerente tem mais impacto do que 100 discursos internos. Um único dia disciplinado vale mais do que um mês de intenções. Uma única decisão corajosa vale mais do que 1000 frases motivacionais. O estoico entende que a mente não torna algo, treina-se para ser algo. E esse treino começa quando decides que os teus atos vão moldar a tua identidade. Sêneca dizia que não basta saber o que é a virtude, é preciso praticar, lá até que se torne reflexo. Esse é o segredo. A tua mente não será disciplinada até que tu sejas disciplinado. A tua mente não será pacífica até que tomes decisões pacíficas. A tua mente não será corajosa até que faças coisas corajosas. A mente é espelho. Se lhe mostras caos, refletirá caos. Se lhe mostras ordem, refletirá ordem. Se lhe mostras moderação, refletirá moderação. Se lhe mostras caráter, refletirá caráter. Tu és o modelo que a tua mente imita.
Por isso, quando falhas, a tua mente não se parte. Observa. Quando te levantas, a tua mente aprende. Quando sustens o que é certo, a tua mente fortalece-se. Quando escolhes constância, a tua mente alinha-se. Quando ages com integridade, a tua mente estabiliza-se. Quando não traz os teus pequenos valores, a tua mente respeita-te nos grandes. E esse respeito interior muda tudo. Porque quando a tua mente te respeita, já não te sabota, já não te boicota, já não te trata como alguém fraco, já não te afunda ao primeiro erro, já não te empurra para velhos padrões, já não te prende nos mesmos círculos. Quando a mente te respeita, ela segue-te. E se te segue, podes levar lá para onde quiseres, para a calma, para a clareza, para a estabilidade, para a grandeza. Porque, no fim, o segredo estoico é este: a mente não muda porque a entendes, muda porque a guias. E a orientação não nasce dos teus pensamentos, mas das tuas ações. Se queres que a tua mente te obedeça, dá-lhe um exemplo impossível de ignorar. O último inimigo está dentro. Talvez não queiras admitir, mas sabes, a tua vida não está limitada pelo que te falta por fora, e sim pelo que te sobra por dentro. Não são as circunstâncias, não são as pessoas, não é a tua história, é a tua mente. Essa voz incansável que questiona cada passo que dás, que te recorda as tuas feridas, que antecipa catástrofes, que te encerra num diálogo que ninguém mais ouve, mas que governa tudo o que fazes. E agora que chegaste até aqui, quero que enfrentes a pergunta mais incômoda de todas: de que a tua mente está a proteger-te quando te sabota. Pensa nisso. De que tem realmente medo essa voz? De falhar? De ser vista? De perder algo? De ter de mudar? Ou de finalmente descobrires que sempre tiveste o poder e que todo este tempo foi ela, e não o mundo, quem te manteve pequeno? Há uma verdade brutal que quase ninguém diz. A tua mente preferiria manter-te, limitado a permitir-te explorar o desconhecido. Para ela, o velho é seguro mesmo que o velho te destrua. Para ela, o novo é perigoso mesmo que o novo te salve. E aqui vem o golpe que poucos conseguem sustentar. A tua mente não é tua inimiga porque te odeie, e sim porque te teme. Teme-te forte, teme-te livre, teme-te desperto. Porque no dia em que te tornares alguém que se governa a si mesmo, ela deixará de dominar-te. E isso, para ela, é uma ameaça. Por isso, pergunta-te com brutal honestidade: estou a viver a minha vida, ou a vida que a minha mente me permite viver? Se tudo o que fazes está filtrado pelo medo, pela dúvida, pela insegurança, pela antecipação catastrófica, então não estás a viver, estás a obedecer. A obedecer uma mente que nem sequer compreende o mundo, que repete padrões antigos, que te protege de perigos que já não existem, que te limita com histórias que já não são verdadeiras. Mas aqui estás, a ouvir estas palavras porque uma parte de ti, uma que não pertence ao medo nem ao caos mental, já despertou. Uma parte que diz: basta. Uma parte que quer sentir-se forte. Uma parte que quer recuperar o seu centro. Uma parte que quer viver sem ajoelhar-se diante de cada pensamento que aparece. Essa parte és tu. A mente é apenas a sombra. Quero que termines este episódio com uma pergunta que te acompanhe como um eco durante o resto do dia e talvez durante o resto da tua vida. Se hoje eu não escutasse a minha mente, se não obedecesse ao seu medo, se não me identificasse com as suas histórias, se não me inclinasse diante das suas advertências, quem eu seria? Faz essa pergunta em silêncio. Olha para ela sem fugir. Sente o que desperta. E se sentires um tremor, um desconforto, um batimento acelerado, é normal. É a mente a perceber que já não acredita cegamente nela. É a mente a compreender que já não pode governar-te como antes. É a mente a pressentir que, pela primeira vez, estás a levantar-te. Porque o segredo final é este: a mente deixa de ser tua inimiga quando deixas de ser seu escravo. Quando ages mesmo que ela duvide. Quando avanças mesmo que ela trema. Quando escolhes mesmo que ela proteste. Quando mantens a calma mesmo que ela grite. Esse é o verdadeiro domínio.
Não silenciar a mente, mas superar. Lá. Não eliminar. Lá. Mas dirigi-la. Não temer. Lá. Mas transcender. Lá. E agora que sabes, a pergunta não é se a tua mente pode mudar. A pergunta é: estás disposto a tornar-te alguém que a tua mente seja obrigada a respeitar? Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.